Muito bem, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Transmissão Teológica. Seja bem-vindo. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Hoje nós vamos dar sequência a um tema que nós falamos no último vídeo, com outro exemplo. Eu queria chamar a sua atenção para os textos paralelos. O que são textos paralelos? Então fique ligado aqui no vídeo de hoje. Eu vou começar lendo aqui 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, que diz assim, ó: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então veja, Deus está dizendo aqui, não é? O escritor bíblico está dizendo que Deus incitou, ou seja, motivou a Davi a levantar o censo, ou seja, a fazer a contagem do povo de Israel e de Judá. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que Deus ele não queria que Davi fizesse o censo, porque o objetivo de Davi, ao querer fazer o censo, era ter a compreensão, a informação de quantos homens preparados para a guerra ele tinha. Essa informação era de extrema importância dentro de um contexto de guerra, num contexto militar. Mas Deus não queria que ele tivesse essa informação, porque não era a quantidade de pessoas, não era o exército de Davi que garantia a vitória para ele. A vitória vinha sempre do Senhor. Então Deus queria que Davi confiasse nele, mesmo sem saber a quantidade ali dos homens que ele tinha à disposição para a guerra. Mas então por que? Se Deus não queria, por que aqui ele está dizendo, o texto está dizendo que Deus incitou Davi a levantar o censo? E aí é que entra a importância do texto paralelo quando você está estudando a Bíblia. O que é o texto paralelo, pastor? O texto paralelo é o texto que conta a mesma história, só que em outro lugar, por outro autor, em outro livro, muitas vezes. E como é que você descobre onde está esse texto paralelo? Normalmente, eu vou deixar aqui a imagem, inclusive dessa parte aqui da minha Bíblia, você vai encontrar o texto paralelo logo abaixo do título ali daquele capítulo. E se você prestar atenção, conforme na imagem que você vai ver, o texto paralelo aqui de 2 Samuel 24:1 é 1 Crônicas 21:1, certo? E aí eu já vou abrir e veja que ele vai contar a mesma história. E aqui em 1 Crônicas 21 diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Certo? Então agora percebe aqui que no texto paralelo houve uma informação divergente. No texto de Samuel foi Deus, no texto aqui de Crônicas foi Satanás, certo? E que, na verdade, foi o próprio Satanás. Porque se você prestar atenção aqui, logo na sequência, no verso 3, Davi, ele é advertido para não fazer isso. Porque não era da vontade de Deus, não era do agrado de Deus, certo? Então, Deus, ele não queria que Davi fizesse isso. E por que lá atrás, em Samuel, diz que foi Deus? Por aquela mesma razão que nós já analisamos aqui, Deus, ele é responsabilizado por aquilo que ele não evita ou por aquilo que ele permite acontecer, certo? Então, esse fato aqui é importante. Quando você estiver estudando a Bíblia, busque os textos paralelos, tá? O que outro evangelista, por exemplo, isso acontece muito nos evangelhos, não é? Cada evangelho narra o mesmo episódio, só que um traz uma informação a mais, outro traz uma informação a menos, uma expressão que um traz é mais clara, uma informação adicional do outro deixa ainda mais claro. Então é interessante que quando nós estivermos estudando a Bíblia, nós prestemos atenção aos textos paralelos para que assim a gente compreenda de maneira mais ampla o que na verdade a Bíblia está dizendo. Nesse caso aqui, nós temos esse detalhe, tá, do pensamento judeu, ali no que diz respeito a atribuir a Deus aquilo que ele não impede acontecer. Então fica a dica do vídeo de hoje. Preste atenção nos textos paralelos. Vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço.